Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Aline, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e eu trouxe aqui a psicóloga Nayane. Ela vai se apresentar pra gente, vai falar quem que ela é, com que ela tá aqui. A gente vai falar sobre um assunto que todo mundo tem dúvida, né? Em relação ao emagrecimento. Eu espero que você goste dessa aula que a gente vai dar hoje aqui pra vocês. Tudo bem, gente? O meu nome é Nayane, eu sou psicóloga, trabalho com abordagem de terapia cognitivo-comportamental, onde acredita que os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e os nossos sentimentos, eles estão interligados. E a gente vai trabalhar um tema muito comum, que é a ansiedade. Todo mundo fala que tem ansiedade e a gente vai estar falando sobre isso um pouquinho para vocês. Quando a gente iniciou o grupo, né, fizemos um questionário e a maioria das pessoas questionaram a questão da ansiedade quando a gente fala do emagrecimento, né? Eu sou muito ansioso, isso atrapalha o meu emagrecimento, né? Às vezes eu não consigo controlar a minha ansiedade, acabo descontando na comida. E aí, esse assunto, por ser tão falado e tão comentado quando a gente fala de emagrecimento, merece, né? Merece um vídeo um pouco maior, merece uma atenção nossa maior em relação a esse assunto tão caracterizado, né? Vou falar um pouquinho da minha parte, do que eu interpreto, né, como ansiedade, e aí a Nayane vem aí com a introdução, né, da psicologia, que eu acho fundamental. Eu não acredito que tem como falar de ansiedade sem a gente ter essa abordagem da psicologia também, né? E hoje a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Primeiramente, né, a ansiedade, ela é o mal do século, né, Nayane? O mal do século. A gente tem essa percepção da ansiedade. Todo mundo fala que está ansioso hoje em dia. Só que a gente faz diagnóstico, né, nosso, sem saber se realmente é uma ansiedade. Pode ser apenas aquele momento, pode ser uma coisa que está acontecendo na sua vida e você não está conseguindo resolver. Então, quando um paciente ou alguém questiona a questão da ansiedade comigo, eu sempre falo, olha, primeiro você precisa de um diagnóstico. Realmente você precisa saber se você é ansioso para poder saber lidar com essa ansiedade. E aí, como que é feito esse diagnóstico? Como que a psicologia trabalha com isso, Nayane? Então, o primeiro cuidado que devemos ter é com a palavra mesmo ansiedade. Todo mundo fala, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, e é muito diferente você ser ansioso e você ter ansiedade. Olha que legal. A ansiedade por si só, ela é natural. Ela é como se fosse um sinal de alerta pra gente, que a gente está correndo perigo. Então, quando esse alerta ele é ativado, porque nós temos dois mecanismos no cérebro. O simpático, que ele é o autônomo, e o parasimpático, que é o contrário, é antagônico um com o outro. Então, o cuidado que a gente deve ter é justamente por se caracterizar ansioso. Sim, todos nós temos que ter um certo nível de ansiedade para lidar com as situações. Então, esse cuidado é de perceber quando essa ansiedade está atrapalhando, interferindo em qualquer área da sua vida, na sua rotina, nos seus pensamentos, na forma que você lida com o emagrecimento, no que você acredita. Então, a primeira coisa quando o paciente entra no consultório é a gente perceber como que é essa ansiedade que ele está falando que tem. Isso, olha que legal. Então, não faça diagnóstico você mesmo, né? Igual a Nayane falou, todos nós temos sinais de ansiedade, mas não necessariamente somos pessoas ansiosas, né? Pode ter momentos da nossa vida que a gente está mais ansioso, pode ter determinadas situações que tem essa ansiedade, mas para você falar que você é ansioso, convicto, né? Você precisa de um diagnóstico. Então, não saia por aí falando que a ansiedade atrapalha o seu emagrecimento. Não, a gente ainda não sabe se é ela que atrapalha o seu emagrecimento. Então, cuidado. Quando a gente afirma demais as coisas pra gente mesmo, né? Lembra que a nossa boca tá perto aqui do nosso ouvido, ó. A gente fica afirmando demais, eu sou ansioso, eu sou ansioso. Aquilo passa a ser uma verdade na nossa vida e muitas vezes não é. Pode ser situações de ansiedade e aí você tá categorizando demais, tá bom? E mesmo se você for diagnosticado como uma pessoa ansiosa, né? Não quer dizer que a ansiedade é que atrapalha o seu emagrecimento, e sim a forma como você lida com a sua ansiedade, né? E mesmo assim, com esse diagnóstico que você tenha, propriamente dito,
não quer dizer que você não vai conseguir emagrecer. Pelo contrário, né? Pelo contrário, quando você tem esse diagnóstico, quando você procura uma ajuda e entende a sua ansiedade, a sua probabilidade de emagrecimento, ela aumenta muito mais, porque o autoconhecimento traz essa facilidade para o seu emagrecimento, não é mesmo, Nayane? Exatamente. E hoje em dia temos muitas estratégias, formas de lidar com a ansiedade para ter uma vida saudável, uma vida normal. Então, assim, o cuidado mesmo é justamente não deixar que a palavra ansiedade tome conta da sua vida. Levar aquilo como regra. Isso mesmo. As pessoas já chegam, né, pra gente, profissionais da saúde, com essa questão, que a ansiedade atrapalhou e por isso eu não vou conseguir emagrecer. Pelo contrário, tá bom? Quem fala aqui é uma ansiosa convicta. Tem o diagnóstico de ansiedade e mesmo assim a gente consegue desenvolver todo o lado, né, do nosso objetivo na alimentação, do nosso objetivo na atividade física, convivendo saudável com a ansiedade, né? E aí que vem um ponto muito primordial e eu falo muito isso com os meus pacientes. Ok, você é ansioso? Ótimo, já fez diagnóstico? Maravilhoso. Você já está um passo à frente de muitas pessoas em relação ao seu emagrecimento. Sabendo que você é ansioso, agora a gente tem que entender a sua ansiedade. Em que momento que ela vem? O que passa na sua cabeça? Por que você fica ansioso naquela situação? Muito antes de você querer pensar no seu emagrecimento, você tem que entender como que funciona a sua ansiedade. E aí vamos entender um pouquinho, tem alguns tipos diferentes, tem algumas formas diferentes? Tem. Então, a ansiedade, ela tem níveis. E dentro do consultório mesmo, a gente tem testes específicos para estar aplicando, para identificar que nível essa pessoa tá. O que é esse nível? É o tanto que essa ansiedade está interferindo na vida dela. Olha para você ver. Então, quanto maior esse nível de ansiedade, maior o cuidado que a gente deve ter enquanto paciente mesmo. Enquanto paciente de estar envolvido no processo, no seu processo. E hoje em dia, apesar da gente ter muitas estratégias para lidar com a ansiedade, se a pessoa ela não estiver envolvida no tratamento, seja com você nutricionista, com psicólogo, a gente não tem resultados positivos. Então, o primeiro passo que eu falo com o paciente é ele voltar esse olhar para dentro. Assumir, eu sou ansioso, vamos tratar isso, que contexto que está acontecendo. Autorresponsabilidade. É tirar a culpa do alimento, tirar a culpa do corpo, do biotipo ou de qualquer outra questão da vida e colocar, gente, o que eu posso fazer? Nossa, perfeito isso que você disse agora. Perfeito, né, gente? Porque assim, a gente tem muito essa questão, engordo por causa da ansiedade, não consigo emagrecer por causa da ansiedade, né? Eu tenho esse problema de não conseguir desenvolver por causa da ansiedade. E não, você é ansioso e por isso você vai conseguir resolver realmente o seu problema. É estar comprometido, é estar dentro do seu problema para ter esse autoconhecimento, né? Por isso que eu sempre falo aqui, você já me conhece, já sabe que dieta não funciona. O que resolve o seu problema do emagrecimento é o seu autoconhecimento. É entender por que você come diante de uma situação de ansiedade. É entender o porquê que vem a sua ansiedade e daí você come, né? Então, a gente tem que entender primeiro esse cenário da ansiedade. Então, a gente não sei se vocês estão percebendo, a gente tem alguns processos. Então, primeiro, fazer o diagnóstico de ansiedade. Segundo, entender a sua ansiedade. E agora, a gente vai para o ponto de você não comer mais em situações de ansiedade. Eu falo sempre para meus pacientes, Nayane, que é o seguinte, às vezes a gente está em um momento de muita ansiedade e aí tem algumas pessoas que sentem muito prazer comendo. Tem algumas pessoas que sentem prazer de outras formas, tá? Então aí a gente tem que primeiro entender quais são os nossos prazeres para a gente conseguir fazer essa percepção. Vamos supor que você é o tipo de pessoa que no momento de ansiedade logo vem a questão da comida na sua cabeça, vamos supor, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender quais são os seus maiores prazeres, tá? Por exemplo, eu tenho um prazer muito grande em ler um livro, eu tenho um prazer muito grande em ver um filme, eu tenho um prazer muito grande em tomar um banho. E tudo bem se você tiver o prazer em comer, tá? Mas que na sua lista tenha outras coisas envolvidas também.
Você já percebendo o diagnóstico da ansiedade, você já entendendo a sua ansiedade, você vai saber entender quando ela estiver chegando. Você vai entender os seus sinais, porque a ansiedade ela é um estresse no nosso corpo, então promove até sensações físicas, né? Com certeza. Eu, quando eu estou muito ansiosa, eu tenho ataque cardíaco, eu tenho angústia, então eu sei na hora que eu estou com ansiedade. E aí eu pego a minha listinha, eu penso nos meus prazeres e vou fazendo. Eu tomo um banho refrescante, eu tento me concentrar num livro que eu gosto muito, eu ligo para uma amiga para me distrair. Aí vou fazendo toda a minha lista. Vai chegar um ponto que eu já passei pro meu processo de ansiedade. E isso me ajuda muito a não sair logo de cara para comida. Então, faça uma listinha de coisas que você tenha muito prazer. Muito prazer. Tudo bem ter a comida ali, porque a comida realmente é um prazer muito grande comer, é muito gostoso. Então você não precisa abdicar da comida nesses momentos. Mas tenham coisas ali ao seu redor que vai te dar muito prazer, para nesse momento da ansiedade bater, já que você conhece a sua ansiedade já, você faça outros processos. Faz sentido? Muito sentido. Muitas pessoas entram em dietas muito restritivas achando que assim vai estar combatendo aquela ansiedade, vai estar batendo de frente. E não, porque a gente não consegue lidar com tudo o tempo inteiro, não somos fortes o tempo inteiro. E uma ferramenta muito benéfica e funcional é a técnica de distração. É você elencar mesmo prazeres na sua vida. Seja ler um livro, seja tomar um banho, mas fazer coisas que te dê prazer para distrair mesmo a sua mente daquele momento de ansiedade, que talvez seria comer por impulso. Comer por impulso. A Nayane tá aqui até para me corrigir, tá, gente, se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas essa questão da ansiedade ou esses outros sentimentos, ele realmente é um estresse no nosso corpo. O nosso corpo interpreta como uma sensação de perigo, como se estivesse acontecendo algo de muito perigo. Quando a gente vai remeter à história da pré-história, né, antigo, lá da nossa... na pré-história mesmo, do Homo sapiens, né? A gente consegue perceber que o homem ficava muito tempo sem se alimentar. Ficava muito tempo, tinha estoque de alimentos, ele matava um bicho muito grande, tinha estoque daquele alimento, ficava muito tempo sem se alimentar. Então, em períodos de grande restrição alimentar, por exemplo, né? O corpo interpreta como uma sensação de perigo. E aí ele acumula gordura, porque já imagina que a gente vai ficar por muito tempo. Então, essas sensações, elas são momentos de estresse. Então, o nosso corpo interpreta, opa, estou em situação de perigo, deixa eu emitir alguma coisa aqui pro corpo dessa pessoa, para ela ficar em alerta. Aí vem as sensações, ataque cardíaco, né, a angústia, sensações para poder mostrar para você que você está em estado de perigo. E uma curiosidade da pré-história para hoje em dia é que antes as sensações de perigo elas eram menos do que hoje. Hoje a gente se sente em perigo a todo momento, com muitas situações. É a rotina, é o trabalho, é a vida social, é o relacionamento. Então é muitas coisas acumuladas, é a mídia. Então é muita coisa que a gente tem que lidar. Então esses momentos de estresse eles são maiores, mais contínuos. É por isso então que a ansiedade é um mal do século. É o mal do século. É por causa desses milhões de fatores externos que estão chegando pra gente, categorizando como uma sensação de perigo. Olha pra você ver. E o nosso cérebro, ele automaticamente ele percebe essa situação de perigo. E a ansiedade é justamente considerada como ansiedade generalizada, tem vários tipos, vários níveis. E justamente porque o cérebro nosso, ele ativa esse sistema de forma automática, mas por coisas irreais. Talvez momentos estressores que não são tão estressores assim, se a gente parasse para pensar um pouquinho e refletir sobre aquilo. Olha para você ver, gente, olha que legal. E como que o nosso corpo, ele é inteligente o tempo todo, tá? Ele é inteligente o tempo todo. A minha intenção em trazer para vocês esse bate-papo nosso aqui um pouco maior é para vocês perceberem que o problema não está na comida. Não está em você e sair logo julgando que você não emagrece pela ansiedade. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, a ansiedade é um sinal para você ficar em alerta e para você poder ter a oportunidade de fazer uma mudança na sua vida. Esses sinais são todos uma oportunidade
verdade. Essas dificuldades são oportunidades. A gente tem mania de ficar julgando essas oportunidades como algo negativo. E é algo incrível. É o seu corpo te dando um alerta que tem algo de errado acontecendo. Olha que coisa maravilhosa. É como se fosse um sinal vermelho que a gente tem por aí, né? No trânsito. Só que o nosso corpo ele é inteligente ao ponto de mostrar para você que você está passando por uma situação de perigo. Então, que é importante você se olhar para dentro, ter autorresponsabilidade, ter esse conhecimento e aí sim você adotar na sua alimentação, no seu emagrecimento. Isso é maravilhoso, vê se pode. E perceber o quanto que é benéfico você saber disso. Você foi diagnosticada com uma ansiedade generalizada. Então, só de você saber isso, quantas ferramentas você criou para lidar? Pois é, hoje em dia, no meu maior momento de estresse, eu vou tomar um banho. É batata. Aí eu coloco uma música relaxante, eu consigo entender, eu me concentro em mim, fico ali minutos sozinha, só eu. Não é que passa a ansiedade, mas eu sei lidar com ela. Não é que eu não tenha mais esses sintomas, eu tenho, e é maravilhoso eu ter, porque se não fosse esses sintomas eu não conseguiria me recolher, né? Mas é incrível, e a ansiedade, você não precisa categorizar ela como algo que vai prejudicar, é pelo contrário, tá, gente? Ela vai te ajudar, tá? Então eu não quero mais ninguém aqui, depois de assistir esse vídeo, tá, falando que a ansiedade é um problema, ela é uma solução, tá bom? Nunca mais. E quanto mais a gente tira esse pensamento negativo da ansiedade, mais a gente consegue lidar com ela. Igual, por exemplo, eu sempre falo, quando a gente tem um problema, seja uma doença ou uma questão, uma ansiedade, uma depressão, mais a gente precisa saber sobre ela, pra gente poder entender o que a gente tem. É verdade. Olha pra você ver. Olha que oportunidade, você que está aí, né, acha que tem ansiedade, olha que oportunidade que você está tendo e você não está abraçando essa oportunidade. Agora eu quero ver todo mundo abraçando essa oportunidade, ok? E aí, como todo vídeo, como toda conversa nossa tem uma prática para ser feita, hoje nós vamos fazer a listinha aí dos seus maiores prazeres. Quero que você pare o que você estiver fazendo agora. Vai para um lugar bem tranquilo. Coloque uma música bem relaxante e concentre naquilo que te dá maior prazer. Pode ser brincar com seus filhos, pode ser conversar com o marido, pode ser tomar um banho relaxante, pode ser qualquer coisa, tá? E pode colocar comida aí também, tá bom? Aqui a gente não tá sendo hipócrita, né? Porque comida é prazeroso também. Mas a gente vai colocar muito mais coisas. Pelo menos 10, ok? Pelo menos 10 atividades que vão deixar você com muito prazer para quando você sentir esse sintoma de ansiedade, você saber lidar muito melhor com ele. Tem alguma atividade que você quer passar? Não, acho que é isso mesmo, né? E refletir sobre, depois que elencar, refletir mesmo sobre essas atividades que te dão prazer. E talvez quando a gente pensa que são 10, são muitas, mas quanta coisa a gente faz no nosso dia a dia e passa despercebido que são coisas que dão prazer. Muitas coisas que dão prazer, tá? Muitas coisas que dão prazer. Exatamente, a gente passa o dia tão despercebido naquela loucura do dia a dia, a gente não para que as coisas mais simples, tomar um café da manhã com seus familiares ali, ó, sentado à mesa, né? Ler ali uma notícia, algo que te relaxa, né? É prazeroso e que vai te fazer muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi preparada com muito carinho por mim e pela Nayane, tá? Para poder falar aí sobre a ansiedade, esse assunto muito comentado, tá? E a gente se vê aí numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Com certeza. E o que precisar no grupo pode estar falando, tirando dúvidas, mandando pra gente, né, Aline? Estamos aqui para poder ajudar. Um beijo.